YouTube! Tá quente, não quero ligar o ar-condicionado e eu vou tentar tratar o som, mas se eu não conseguir tirar o som do ventilador, então eu não tiro o som do ventilador. É isso, bom dia. Vamos falar sobre jogos de luta. Sabe, eu não sou uma pessoa muito competitiva. Eu tenho pequenos momentos disso, por exemplo, eu tava no kart recentemente e fiquei, ei, vamos só dirigir kart, que legal. E eu vi que uma amiga minha tava na minha frente e ela merecia a morte por causa disso. Mas em geral, não sou muito competitivo, em particular com videogames. Joguei muito LoL e Dota, jamais encostei na Ranked. Quase 200 horas em Marvel Rivals, ranqueada é chata pra caralho, vamos jogar casual. Porém, existe um gênero que esse não é o caso, e é jogos de luta, por mais que eu não seja muito bom neles. Eu sou o que eu gosto de chamar de entusiasta. Eu sei muito sobre jogos de luta, sobre suas mecânicas, sobre a cultura da FGC, Fighting Game Community, caso você não saiba. Porém, eu não sou particularmente muito bom. Muitos amigos meus falam, você é basicamente profissional. Não, é porque o skill gap de um entusiasta pra alguém que só não joga jogos de luta em geral é muito grande. Na ideia de, eu sei o básico, que é acima de 90% das pessoas que existem. Mas qualquer pessoa que sabe jogar minimamente, decentemente bem, ela me destrói na porrada. E eu não preciso nem falar de profissionais, né, claro. Eu diria que eu tô naquele logo abaixo de mid, mais ou menos aí que eu tô. E eu acho que isso é uma posição muito boa pra falar sobre jogos de luta. Particularmente pra um público que talvez não conheça tanto de jogos desse estilo. E meu objetivo com esse vídeo é falar um pouco por que eles são tão populares e tão nichados simultaneamente, porque é difícil um jogo de luta novo fazer sucesso, as mudanças do estilo, alguns dos jogos que estão em circulação agora, e tentar convencer você mesmo, você que está vendo isso aqui, a entrar nesse mundo comigo. Porque, tem pouca gente jogando Guilty Gear Strive e eu não gosto de ficar na fila por 45 horas. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é, se eu não sou um grande fã de jogos competitivos, ou no caso de jogar jogos competitivamente, por que esse não é o caso em jogos de luta? Mesmo na ideia de que, eu não sou muito bom, então, né? Bom, num passado, jogos de luta eram jogos repletos de conteúdo. Isso é porque, na época do PS2, online não era muito uma coisa, famoso era, mas não era. Portanto, a maioria esmagadora dos jogadores ia jogar offline. E é por isso que antigamente você liberava personagem, tinha 450 modos diferentes de jogo. Eram jogos recheados de conteúdo, porque, você só jogar o arcade pra sempre vai ficar entediante. E aí entramos na era de conexão boa. E esse modelo morreu. Eu ia dizer, a não ser que você seja NetherRealm, que tinha muito conteúdo nos jogos, mas aí saiu Mortal Kombat 1 e, não tem. No Street Fighter 6 tem conteúdo e tal, mas tudo bem. Hoje em dia, o foco dos jogos de luta está em seu online e no seu aspecto competitivo. Você pega um personagem, vai pro treino, aprende ele um pouquinho, depois joga o arcade dele uma vez pra ver historinha, e fica, e aí, que bonitinho, historinha. Aí você leva esse corno pro online e fica 70 horas preso no bronze. O foco dos jogos atuais está em seu competitivo. Isso é uma coisa boa? Não. Eu acredito que jogos de luta deveriam misturar esse aspecto de trazer a galera do competitivo, e ainda assim ter bastante conteúdo pra galera do single player. Já tem um tempo que jogos de luta estão dando uma simplificada, a gente vai falar mais disso depois, mas o que atrai público novo e público casual não é o gameplay ser fácil ou difícil. O que atrai público novo e casual é a quantidade de coisas que você pode fazer nesse jogo, ao invés de pular online e apanhar pra alguém que tá jogando essa franquia desde 2001. Ou que tem papo de 20 mil horas combinadas em todos os jogos de luta que ele já jogou na vida. Portanto, ele sabe jogar esse jogo melhor que você. O que entra um pouquinho no porquê que esses jogos são tão nichados. Mortal Kombat, Street Fighter, KOF, pelo menos aqui no Brasil, Tekken, todas são franquias gigantescas. Qualquer pessoa no meio de videogame sabe o que é Tekken e, sei lá, minha mãe sabe quem é o Ryu. São franquias históricas e reconhecíveis. Porém, quem está jogando Tekken, tá jogando Tekken desde os anos 90 num fliperama jogando Tekken 3. Presente, mas é dos anos 2000. O segredo é ficar spamando os dois botões de chute do Ed. E a parada de fliperama é que, por mais que você lute muito contra a máquina, você também luta contra os random que estão ali, que estão esperando você sair da porra da máquina. A galera caracuda de jogo de luta tá jogando competitivo antes de você saber o que significa um jogo competitivo. E é óbvio que você vai encontrar essa galera no online se você comprar o Tekken 8 agora. A galera que a esse ponto já é pai, mas puta que pariu, cara. Roger Jr. tá vindo. Meu filho não precisa comer esse meio. E é por isso que é frustrante pra galera nova jogando jogo de luta. No online você provavelmente vai encontrar gente ou como eu, que é entusiasta, ou que joga apenas jogo de luta. E é por isso que eu acho que, sim, jogos de luta deveriam ter mais conteúdo single player. Recentemente deu a treta da Riot com o 2XKO. Pra quem não tá ligado, é um jogo de luta que a Riot decidiu fazer. E o jogo não fez tanto sucesso quanto a Riot queria. Tem várias questões de por que o jogo falhou, mas a principal, na minha opinião, é a falta total de conteúdo single player. Mesmo o jogo sendo gratuito, tem que ter conteúdo single player em jogo de luta. Senão, quem vai jogar é apenas a galera que joga jogo de luta. E nós, cracudos, não somos muitos. A Riot colocou uma equipe gigantesca pra fazer esse jogo, achando que ele ia estourar, mas, irmão, é um jogo de luta sem conteúdo single player. Não, ele não vai estourar. O motivo pelo qual os jogos da NetherRealm sempre fazem tanto sucesso com uma galera mais casual é pela quantidade absurda de conteúdo que eles têm. Ou tinha, porque Mortal Kombat não saiu. Eles parecem jogos de luta do PS2. Teoricamente, você não precisa tocar no online nunca na sua vida e você vai jogar esse jogo por centenas de horas. Primeiro, você atrai os casuais com bastante conteúdo e se eles quiserem, eles jogam online. É assim que tem que ser, na minha opinião.
opinião. Mas eu jogo online, então eu volto à questão que eu trouxe. Se eu não me importo e não gosto de ranqueado ou competitivo em outros jogos, porque em jogos de luta eu gosto de pular na ranqueada, subir de ranking, ver meu númerozinho aumentando e blá blá blá. O motivo é muito simples. Se você perder em um jogo de luta, a culpa é única e exclusivamente sua, a não ser que o jogo seja ruim. Isso é uma fala muito absoluta que não é 100% de verdade. Claro que tem problema de conexão, e de vez em quando você só pegou um matchup ruim. Seu personagem só não era muito bom contra esse outro personagem. Tudo bem, acontece. Ainda é vencível, mas dá pra entender porque você perdeu. E muitas vezes também o jogo só é mal balanceado, isso acontece também. Mas balanceamento é algo pra se prestar atenção quando você já entende o jogo. Estou falando do processo enquanto você não entende direito o jogo. Se você perde, a culpa é sua. Você perdeu pra alguém que também não sabe jogar direito, mesmo que o boneco dele seja um gorila. Porém, ainda assim, 90% das vezes, se você perder, a culpa é sua e você não pode culpar mais ninguém. Em jogos competitivos com time, existem muitas variáveis de por que você perdeu a partida. Não é porque você jogou mal, ou porque o time oponente era melhor que você, é porque seu time não era muito bom, ou vocês não se organizaram muito bem em certos momentos. A sinergia entre vocês todos não era muito boa. Existem diversos fatores externos que não englobam o simples você não jogou bem ou o oponente jogou melhor. Em jogos de luta, não. Você perdeu essa luta porque o oponente jogou melhor que você. Mesmo que você jogue num matchup onde você tá, sabe, em desvantagem, você não se adaptou a essa desvantagem. Você perdeu por sua culpa. Ou o cara tá jogando Wi-Fi, pau no cu dele. E isso é um mindset, eu odeio essa palavra, que você tem que desenvolver logo no início. Eu perdi porque eu não sou muito bom. Vai falar isso, né? Ai, é porque o oponente fica usando o mesmo ataque o tempo todo. Se ele usa o mesmo ataque o tempo todo, quer dizer que ele é fácil de ler. Você deveria saber punir isso. Ai, é que ele fica do outro lado da tela atacando com projéteis. Ele fica só, né, zoning. Ah! Eu odeio o zoner tanto quanto você, mas a culpa é sua por não saber como chegar perto. Ah, ele fica me agarrando. A culpa é sua agora por ter chegado perto demais. Tá ligado? Qualquer desculpa que você possa dar, no fim das contas a culpa é sua. Até a maior de todas, que eu adoro. Eu perdi porque meu oponente é muito viciado. É, pô, meu mano joga jogo de luta. Quando tu vai pra academia, tu fica puto que tem gente bombado. E você nem tentou jogar o jogo, porque senão você estaria em ranking baixo e não jogaria com viciados. Essa é a grande questão de jogos de luta competitivos. Na maioria das vezes você só perdeu porque você não era bom o suficiente, comparado com seu oponente naquele momento, é claro. E sabe o que você faz com isso? Sabe o que você faz depois que você perdeu essa luta? Você tenta de novo. Você aprende melhor o jogo, você aprende melhor seu personagem, você entende melhor por que o seu oponente te venceu. Talvez você deixe muito aberto depois de certos golpes. Talvez você está usando muitos golpes unsafe. Pra quem não sabe, jogo de luta é muito baseado em frames. Se seu golpe leva 30 frames pra sair e o do oponente leva 8 frames pra sair, o do oponente claramente é mais rápido. Se seu golpe leva 30 frames pra sair, dá pro oponente reconhecer a animação e impedir que o golpe saia. Afinal, o ataque dele é mais rápido que o seu. Talvez o oponente tenha alguma coisa que você poderia ter punido, mas você só não percebeu. Talvez ele pule muito e tente muito te atacar por cima. Se você tivesse notado, você poderia ir contra isso, porque ele tá se deixando muito vulnerável. Ou talvez você só não conhecia muito bem o personagem do oponente, ou não conhecia muito bem o seu personagem. E a maneira de resolver tudo isso é jogando, e jogando, e jogando, e jogando. Melhorando cada vez mais. Aprendendo melhor o seu próprio personagem, vendo que seus oponentes têm certas manias, aprendendo a punir essas manias e largando essas manias você mesmo. Eu falei antes que jogando jogo de luta online você vai cair contra gente que está jogando desde, sei lá, anos 90. Isso é uma meia verdade, porque se você não for muito bom, que é o que eu tô assumindo, o que vai acontecer é que você vai perder todas as suas partidas classificatórias, e nessas sim, você talvez pegue algum viciado aqui ou ali, mas após perder todas, você vai estar no ranking mais baixo. E quem vai lutar contra você são pessoas que também não sabem jogo de luta, e que vão jogar para melhorar, assim como você. Essa é uma sensação muito boa de jogo de luta, que eu sei que nem todo mundo vai curtir. Afinal, você provavelmente vai perder as suas primeiras, sei lá, 20 lutas se pá. Mas depois disso, vem a parte de realmente aprender o jogo, melhorar e melhorar e melhorar. Isso é com qualquer jogo, mas eu acho muito impressionante em jogo de luta. Se você comparar uma partida do ranking mais baixo e uma do ranking mais alto, parecem dois jogos completamente diferentes. E o legal é saber que você pode chegar nesse ranking mais alto. Muita gente joga jogos competitivos em geral pra subir de ranking, mas o objetivo é apenas subir de ranking mesmo. Falar, eu sou o diamante, mas isso no fim das contas significa alguma coisa? Eu lembro que tinha uma treta em LoL, porque as pessoas pagavam pra outra pessoa grindar a sua conta e te botar no ranking alto, para você pegar o jogo e falar, haha, sou o diamante. Mas qual que é o ponto disso? Eu vejo rankings como uma maneira de mostrar o quão bom você é no jogo, pelo menos olhando para jogos de luta, é claro. É por isso que eu não gosto de jogar um online casual também. No online casual você vai cair contra qualquer pessoa. Numa ranqueada você vai cair contra as pessoas que estão no seu nível. E vocês vão lutar não só pra ver quem ganha os
2 pontinhos pra subir do ranking, mas pra que vocês dois melhorem pra assim chegar nos próximos rankings. É tipo um Battle Shonen, não ironicamente. Você tem seu elenco principal no início da história e você tem os personagens de apoio que são muito mais fortes que eles. Você sabe que em algum momento os nossos personagens principais vão estar no nível dos personagens de apoio ou mais fortes que eles. E você quer ver isso acontecendo. Mesma coisa aqui, você pode ser tão bom quanto a galera que é absurdamente boa em jogo de luta. É só continuar jogando e jogando e jogando e melhorar e melhorar e melhorar. É o impulso humano de melhorar cada vez mais. É que nem na academia. Ver que você tá ganhando músculo faz com que você queira ir mais na academia. Notar que você entendeu alguma coisa do jogo faz você querer jogar mais. Esse é o grande apelo de jogo de luta pra mim. Você tá notando a sua melhor. O que leva ao segundo ponto aqui que eu quero trazer. O quão difíceis são jogos de luta? Porque isso é algo que muita gente fala, né? Jogos de luta são jogos difíceis. E isso também junta a ideia dele ser nichado. Afinal, você gasta muitas horas pra aprender o básico. E esse básico é levado para outros jogos. E é por isso que quem joga jogo de luta joga todos. Mas quem vai começar a jogar agora tá perdido. Nisso também quero colocar o ponto 2.5. Como não importa? Ok, importa um pouquinho, mas vamos lá. Combos foram apresentados na infância de jogos de luta como um bug. Ou uma tech, se você preferir. Basicamente, em Street Fighter 2, os desenvolvedores acabaram percebendo que você pode cancelar a animação de certos golpes com especiais. Então, se você der um golpe e em seguida atacar um Hadouken, a animação do seu golpe vai ser interrompida para que o Hadouken saia. E o inimigo estará preso levando esses dois golpes. Ao fazer isso, a animação foi cancelada, que é como chamamos, e nisso você tem um combo. E esse elemento do jogo foi levado adiante. Combos se tornaram parte da experiência de jogar jogo de luta. E aí hoje em dia temos essa porra aqui, por exemplo. Sempre que falam da dificuldade de jogo de luta, da complexidade de jogo de luta, a galera tá falando de combo. Em grande parte é porque isso é o que vem de jogo de luta. Olha que longo e complexo e legal isso aqui que esse personagem tá fazendo com esse outro. Muito loucura isso daqui, muito legal. Mas vou dizer aqui, combo é uma das últimas coisas que você tem que aprender em jogo de luta. Tem certos jogos que obviamente são muito baseados em combos, Mortal Kombat sendo um bom exemplo, jogos de tag, em particular jogos 3 contra 3, sendo outro bom exemplo, Marvel vs Capcom, Dragon Ball FighterZ, essas porra. Nesses ou você comba ou você não joga. Mas, na maioria dos jogos de luta, não é tão importante assim não. Existe esse conceito em jogos de luta chamado footsies. Footsies são basicamente um jogo neutro. Você e seu oponente estão se encarando e estão longe o suficiente para que ninguém consiga começar um combo, mas perto o suficiente para que se alguém quiser, isso pode acontecer. E o jogo de luta realmente funciona por base nisso daqui. Quem vai tomar a primeira ação? Você ou o oponente? Qual ação você vai tomar? Você vai ficar dando pokes à distância com alguns projéteis? Vai dar um chutinho para ele ficar esperto? Onde você vai atacar? Em cima ou embaixo? Ou você vai arriscar um overhead, que provavelmente vai demorar um pouco mais para sair. Explicando isso para quem não sabe muito de jogo de luta, os específicos das regras mudam de jogo em jogo, mas basicamente, se o oponente estiver em pé e você der um soco em pé na altura dele, ele vai bloquear aquele golpe em pé. Porém, se você se agachar e der um soco nele, ele não vai conseguir bloquear, pois ele deveria bloquear abaixado. O primeiro golpe foi um high ou mid, depende do jogo, e o segundo golpe foi um low. Você bloqueia golpes low abaixado apenas. Em jogos que não são nada DRAM, porque ela é diferentona, você bloqueia só segurando pra trás, o que significa que você tecnicamente tá bloqueando o tempo todo. Em Tekken, você bloqueia no neutro, ou seja, se você largar o controle, seu personagem tá bloqueando. Ou seja, bloqueio é um ponto importante no jogo e você tem que saber circunventar isso. E como você faz isso? Footsies. Estuda o inimigo, engana o inimigo, tenta deixar ele aberto pra você poder bater nele, porque ele não vai deixar você bater nele e você não pode deixar ele bater em você. Se você der 45 jabs em momentos diferentes na partida contra seu oponente, você ganhou provavelmente. Se você decidir fazer um combo muito louco e complexo, porém seu oponente bloquear o primeiro golpe, e aí, você não fez nada, parabéns. Além disso, esses combos mega longos e complexos que você pode ver em rede social não são a coisa mais útil do mundo, por dois motivos. O primeiro é scaling. O cálculo pra isso e as regras disso sempre vão ser diferentes de jogo em jogo, mas pra simplificar, a cada mais golpes que você der em um combo, vai diminuir o dano total desse combo. O dano do combo vai diminuindo conforme ele for avançando. Claro que não é só isso, não é tão simples assim, mas é uma regra pra se ter na cabeça. Seu combo mega longo não vai ter todo o dano que você acha que ele vai ter. E o segundo ponto é recursos. Todo jogo de luta vai ter suas regras próprias, suas mecânicas próprias, claro. E geralmente vai ter alguma que envolve a barra. E essa barra muitas vezes vai ser utilizada tanto pra coisas ofensivas quanto coisas defensivas. Se você gastar toda a sua barra na parte ofensiva pra fazer um combo mega longo, complexo e legal pra caralho, uhul, que talvez não dê tanto dano assim por causa do scaling, quando você acabar e seu oponente ainda estiver vivo, com um papo de tipo 60% da vida ainda sobrando, você não vai ter muita maneira de se defender caso ele consiga acertar você. Parabéns. O recomendado é aprender alguns combinhos curtos, 6 golpes, 7 golpes por aí, dar algumas porradas normais, cancelar em algum especial. Se
der pra conectar esse especial em mais uma coisa, conecta. Se não der, não conecta, tá tudo bem. É assim que a maioria das pessoas joga. Porque é muito fácil punir quem acha que jogo de luta é só fazer um combo longo pra caralho. Não é que jogos de luta são difíceis, por assim dizer. Eles são, mas não é exatamente isso. É que eles tomam seu tempo. Você não dominou o jogo após 50 partidas. Você não dominou o jogo após 100 partidas. Você não dominou o jogo após 200 partidas. Você não dominou o jogo após 500 partidas. Isso não é uma coisa que você vai aprender ficando 40 horas dentro do modo de treinamento pra aprender essa uma sequência de golpes, ou até mesmo jogando o arcade por muito tempo. Isso é uma coisa que você vai aprender e melhorar jogando a ranqueada contra gente que é melhor que você. Esses jogos são primeiro sobre mind game e depois sobre execução. Falando pessoalmente, eu não sou muito bom em fazer combo, porque eu nunca quis aprender tanto, e isso é porque eu só não curto muito eles não. Eu gosto da ideia de combo curto, mas um jogo focado em combo não é minha vibe. Por isso que, por exemplo, nunca me pegou tanto Guilty Gear antes do Strike. Sempre respeitei e nunca gostei muito. Tem alguns que eu gosto, tipo os que eu mencionei antes. Mortal Kombat é dedo no cu e gritaria, e é legal quando é dedo no cu e gritaria. Quando é um jogo mais focado em futs e estudar, é chato. Dá sono de jogar, desculpa, Mortal Kombat 11, você dá sono de jogar. Jogos tag sempre são divertidos, claro. Mas meu jogo favorito focado em combo é Killer Instinct. E o motivo pra isso é que essa vibe inteira do mind game também está nos combos. É um jogo onde o combo é extremamente fácil, e fazer um combo extremamente longo é muito recompensante. Tanto na ideia de que é legal pra caralho, quanto na ideia de que sim, vai dar um dano do caralho. Porém, o seu oponente a qualquer momento pode quebrar o seu combo e impedir que você continue ele. Mas para fazer isso, ele vai ter que acertar qual botão você apertou. Ele vai ter que acertar qual vai ser o próximo botão que você vai apertar. Se você vai dar um golpe leve, médio ou forte. Se ele errar, você continua o combo como se nada tivesse acontecido e ele vai ter que esperar um pouco para tentar quebrar de novo. Se ele acertar, o combo é interrompido. Porém, você, enquanto tá dando o combo, você pode adivinhar que ele vai tentar quebrar o seu combo e fazer um counter breaker, onde você quebra a quebra dele e continua o combo como se nada tivesse acontecido. É um jogo que traz esses mind games para o próprio combo em si, e é por isso que eu acho ele tão divertido. No outro lado do espectro, também temos aqueles jogos que não ligam muito pra combo, basicamente não ligam em geral, quase não tem combo ou não tem combo, dependendo, e o jogo é só sobre estudar o seu oponente. Geralmente são jogos bem mais lentos e blá blá blá, e ainda mais nichados, porque o normal é andar naquele meio termo de conseguir fazer alguns combinhos, porém estudar mais seu oponente do que realmente querer entrar e fazer combo. Dois jogos nessa vibe mais de futsis são Samurai Showdown, onde tudo dá muito dano, então se você for dar um combo vai ser bem curtinho e vai tirar tipo metade da vida, e você provavelmente não vai fazer isso muitas vezes, porque você vai ficar muito aberto e você não quer levar dano nesse jogo, acredite. E o jogo de luta brasileiro Two Strikes, que como o nome diz, todo mundo morre em 2 porradas. Então você e seu oponente tem que se estudar bastante e adivinhar o melhor momento para entrar. Por que o Baki tá nesse jogo? E isso tudo me leva para um outro assunto aqui que pode ser interessante de discutir, que é como desenvolvedores de jogos de luta estão tentando deixá-los mais acessíveis. Só que a maneira como estão fazendo isso é curiosa. Algo que jogos estão tentando fazer hoje em dia é abolir motion inputs. Motion inputs são a maneira como você faz especiais em jogos de luta desde sempre. O motivo para isso é que jogos de luta se popularizaram nos arcades, nos fliperamas. Então mover aquela porrinha pra baixo e depois subir até a metade e depois apertar um botão, pra assim o personagem no jogo tacar um Hadouken, fazia sentido. Só que hoje em dia não se joga com essa porra, né? A não ser que você já seja viciado em jogo de luta, mas não é esse ponto aqui. A maioria das pessoas vai jogar com um controle normal ou um teclado, se você for um psicopata que nem eu. Sim, eu jogo jogo de teclado, me deixa em paz. Então esses motion inputs são meio que ultrapassados a esse ponto. Então vários jogos mudaram o sistema de controle. 2XKO tem 2 botões específicos para seus golpes especiais, e o controle moderno de Street Fighter 6 coloca um dos botões de controle como especial, e a direção que você apertar junto com esse botão vai fazer um especial diferente. Espere ver cada vez mais disso em jogos de luta. Eu consigo ver um futuro onde motion inputs vão ser abandonados. Não vai ser amanhã, mas daqui a um tempo não acho impossível. Minha visão sobre isso é, se um jogo como Street Fighter 6 me dá a opção tanto de fazer motion input quanto não fazer, eu escolho fazer, porque eu prefiro esse estilo pelo simples motivo de eu tô acostumado. Como eu falei algumas vezes, não sou bom em jogo de luta, mas eu jogo jogo de luta de criança. Posso me foder com alguns inputs, com certeza me fodo de vez em quando, mas prefiro usar, só que se eles forem abandonados, não vou me incomodar muito não, tá tudo bem. O que eu não curto muito é que os jogos que fazem essa simplificação para os especiais, muitas vezes fazem com que os botões normais agora deem um auto combo. Não façam isso, o auto combo é paia. E eu digo isso até pra galera que gosta de combo. Vai tirar parte da criatividade, porque agora você tem que saber como não fazer a porra do auto combo. Não é grande coisa, mas blé. Eu prefiro, sabe, apertar o botão de soco e sair um soco. E a outra coisa era algo que estava sendo feito há alguns anos, mas agora parece que estão parando um pouquinho. Que é, na intenção de chamar a atenção de um público novo, os desenvolvedores pareciam simplificar os seus jogos, fazendo com que os personagens tivessem menos opções do
que fazer, em geral deixando o jogo mais simples pra galera que vê que combo é muito difícil e blá blá blá. Eu não entendi essa vibe, como eu falei, combo não é tão importante assim, e o que dificulta jogo de luta não são os combos, são o aprendizado que você mesmo tem que ter com o tempo. Então meio que não faz muita coisa, a pessoa que apanhava no online antes vai continuar apanhando no online. Além de que é paia, se o personagem antigamente fazia 40 coisas, agora faz 20. Você deixou ele muito mais limitado, e com isso deixou o seu jogo em si mais limitado. Existe um jogo, entretanto, que eu acho que fez isso e fez isso muito bem, que é Guilty Gear Strive. Se você comparar Guilty Gear Strive com qualquer outro jogo da franquia, você vai notar o quão mais limitados os personagens são aqui. Eles, em geral, têm menos golpes, os golpes fazem menos coisas. Porém, Guilty Gear antigamente era um anime fighter focado em combo, um pouco pleonasmo, mas tudo bem, onde seu objetivo era fazer o combo mais longo e mais complexo e mais maluco e mais porra louca possível. Guilty Gear Strive é um jogo de futsi. Ele tá mais perto de Samurai Showdown do que de Mortal Kombat X, por mais que ele seja bem rápido. Os golpes dão um dano do caralho e muitas vezes os combos são bem curtinhos, além de que os personagens são muito grandes na tela. Como a vibe é diferente, essa diminuição da quantidade de coisas que seus personagens podem fazer é até legal, porque o seu foco se torna o que meu personagem pode fazer e o que o personagem do oponente pode fazer. Eu sei tudo, porque não tem tanta coisa assim. Posso jogar com base nisso agora. O que acaba criando, não ironicamente, um dos melhores jogos para novatos de jogo de luta. E eu vi esse fenômeno ocorrer ao vivo, na verdade. Como vocês estão vendo pelo gameplay no fundo desse vídeo inteiro, eu jogo muito Guilty Gear em live. Vão lá na minha live, inclusive, na verdinha, vão lá, link na descrição. E aí? E eu vi as pessoas do meu chat, aos poucos, começar a jogar esse jogo. A galera comprou, porque o jogo parecia muito legal, e se tornou o primeiro jogo de luta competitivo que a maioria das pessoas ali jogou, porque é muito fácil comparado com outros jogos de luta. Ele consegue ser rápido, porém não muito complexo, e ainda assim ter complexidade suficiente para ele ser muito divertido de jogar. Bom trabalho, Guilty Gear, eu adoro esse jogo. Fez eu começar a jogar uma franquia que eu só não vibava muito antes. Tudo que a pessoa fazer foi alienar os fãs antigos, tá tudo certo, vocês têm BlazBlue algum dia. E agora vamos para o terceiro grande ponto. Que jogo eu devo jogar? Eu vou listar aqui alguns dos jogos de luta populares que estão no ar agora, com uma comunidade bem ativa e suporte ainda ativo. Antes, só pra explicar, o modelo atual de jogos de luta funciona assim. O jogo sai e ele não tem tanto conteúdo assim. Fora a questão do single player, como eu falei, provavelmente tem poucos personagens, tipo uns 20 no máximo, algo assim. A intenção do jogo é que você vai jogar esta porra pelos próximos 5 anos. Então eles vão lançar muitas DLCs. Essas DLCs vão ser Season Pass, cada uma tendo uns 4 ou 5 personagens que vão ser lançados naquele um ano. Provavelmente os personagens de DLC vão ser meio fortes pra caralho, tanto porque os desenvolvedores querem que você compre ele pra você subir no meta e blá blá blá. Estamos no capitalismo, afinal, não vamos esquecer disso. Quanto porque, especialmente no final da vida de um jogo, eles começam a lançar uns personagens mais experimentais, com mecânicas mais porra louca e tudo mais. Então é isso. Lembra quando eu disse que jogos de luta são nichados? A galera do nicho gasta muito dinheiro, e os desenvolvedores se aproveitam disso. Afinal, esses jogos não vendem muito pra fora desse nicho. É a vida, né, viado? Vamos ver os jogos. Guilty Gear Strive. Acabei de falar dele. Sim, ele é um ótimo jogo pra iniciantes. Tem seu modo história, onde você só assiste 5 horas de anime, basicamente, mas tudo bem. O modo arcade tem a história de cada personagem. O modo arcade tem a historinha de cada personagem. Ele é um saco, inclusive, mas tá ali. O jogo em si tem pouco conteúdo single player, porém, ele é um ótimo jogo pra começar na sua jornada do online, e as coisas de jogo em si dele também podem te atrair. Ele é visualmente bonito, tem essa vibe meio anime, os personagens são todos carismáticos, a trilha sonora é putaria. Então recomendo esse porque é um bom começo de sua jornada no mundo competitivo de jogo de luta. E aí? Em breve vai sair Guilty Gear Strive 2.0, então o público deve voltar pro jogo, porque tá meio mortinho, acontece. Street Fighter 6! Esse eu recomendo bastante. Esse tem bastante conteúdo single player. Eu não toquei muito no World Tour, mas a galera adora por algum motivo. Mas também tem um arcade de cada personagem. E claro, competitivo, funciona bem, a conexão é boa. Street Fighter, em geral, é o jogo de luta quintessencial, no sentido de todos os jogos de lutas pegaram meio que o que Street Fighter 2 fez e foram pro seu próprio caminho, enquanto o Street Fighter pegou o que Street Fighter 2 fez e seguiu com aquela ideia, com aquela filosofia de design, mudando a cada jogo e tudo mais, é claro. É um jogo muito focado em futsis e entender seu oponente, blá blá blá, porém as mecânicas do Street Fighter 6 permitem que seu jogo de combo seja um pouco mais complexo. Drive Rush conseguindo cancelar golpes básicos e te dando uma vantagem de frame muito bala e blá blá blá, você não tem ideia do que eu tô falando, mas você, enfim. Então o jogo é muito bom, eu pessoalmente larguei ele, não pela qualidade do jogo, mas porque eu odeio a Capcom. Uau, eu queria tanto jogar de Terry ou de Akuma ou de sei lá, né, eu gosto desses personagens. Oh não, eu tenho que gastar dinheiro real pra comprar dinheiro falso pra poder comprar os personagens, sendo que o dinheiro falso que eu vou comprar geralmente não vai ser o suficiente pra comprar o personagem. Pau no seu cu, Capcom. Quero jogar o jogo não, tá tudo bem. Mas ele é bom, eu recomendo. Mortal Kombat 1. O jogo morreu! Tá, eu tenho que fazer uma pequena tangente aqui pra falar sobre a NetherRealm e sobre
Mortal Kombat. Eu tenho críticas aos jogos da NetherRealm, porém uma que eu nunca vou ter é a quantidade de conteúdo single player que eles colocam em seus jogos. Falei no início desse vídeo, eu acho muito importante que jogo de luta tenha conteúdo single player. E a NetherRealm sempre coloca coisa pra caralho nos jogos dela. E é por isso que ele sai tanto da bolha de jogo de luta. Galera que não curte jogo de luta, muitas vezes tem tipo um bando de jogo aleatório e Mortal Kombat. Pra dar uma jogada ali de vez em quando, fazer uns arcade, fazer as torres do tempo, o que seja. Tem um pouquinho da vibe de jogo de serviço também, de tipo, ei, faz isso aqui hoje, você ganha tais recompensas. E a galera volta a jogar todo dia. Muito bom, muito bem pensado, perfeito. E aí Mortal Kombat 1 saiu e ele não tem muito conteúdo single player. Não tem quase porra nenhuma. O maior público de Mortal Kombat e da NetherRealm em geral não é a galera tryhard, é a galera mais casual. Então se você não tem conteúdo, você afasta a galera casual. E com isso, após, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, o jogo morreu. Não tem mais DLC planejada, não tem mais suporte planejado, o jogo morreu, acabou seu ciclo de vida. Muito antes da maioria dos jogos de luta, que eles duram, sei lá, uns 4 ou 5 anos hoje em dia, e aí você morreu com 2. Eu gosto da gameplay desse jogo, eu acho ela legal e divertida. Já falei antes, não sou muito fã de jogo de combo, não é meu estilo de gameplay, eu gosto de, tipo, estudar o inimigo e blá blá blá. Porém, a vibe, a atmosfera e estilo de Mortal Kombat exalam dedo no cu e gritaria, então eu quero que meu gameplay seja dedo no cu e gritaria. Mortal Kombat 11 foi um jogo muito focado em footsies, lento e bem balanceado, se pá um dos melhores jogos em questão de balanceamento, não só em Mortal Kombat, em jogos de luta em geral. O jogo é extremamente bem balanceado e tudo mais, e o jogo também é muito chato. Eu nunca senti tanto sono jogando um jogo na minha vida. Isso não é um meme. Eu sinto sono jogando essa merda desse jogo, é um saco. Mortal Kombat 1 traz de volta a putaria dessa franquia que eu amo tanto. Vale a pena comprar o jogo hoje em dia? No momento que eu tô gravando esse vídeo, tem 800 pessoas jogando e são tipo 9 da manhã, então tem gente jogando ainda. Isso é porque o último patch do jogo deixou ele mais legal pra galera que gosta do jogo como um jogo, que deu mais liberdade, deixou ainda mais porra louca, maravilha. Só que a tendência desse número é cair ainda mais, e esse é um caso muito específico onde você provavelmente não cairia com gente do seu nível, você cairia com gente que tá jogando o jogo ainda. É um jogo morto, a galera ainda joga, tá ligado? E 800 pessoas é um bom número, tá? Só pra deixar claro. Parece pouco, mas se você parar pra pensar, são lutas 1 contra 1. Se todos estiverem jogando ranqueada, tem 400 lutas rolando ao mesmo tempo. É um bom número. Inclusive, tá acima de Guilty Gear, que eu recomendei no início. Guilty Gear demora um pouquinho pra você encontrar alguém, mas quando você encontra várias pessoas. Você pode ficar horas e horas e horas jogando online sem problemas. E tem menos gente que Mortal Kombat 1. Então, defina você mesmo se você quer ou não esse jogo. Eu não recomendo, não. Tekken 8. Eu não joguei. A galera despreza esse jogo. Tekken é minha franquia favorita de jogo de luta. Já deixo avisado que ela é bem diferente. Obviamente, em primeiro ponto, porque ela é 3D. Em segundo ponto, pelo seu próprio gameplay. A maneira de ser bom em Tekken, geralmente, pelo menos, é saber a distância de cada golpe de cada personagem no jogo inteiro. O problema é, todo mundo tem, sei lá, 200 golpes diferentes. Então é um jogo muito bom pra você pegar e começar a jogar. Meus amigos casuais, por exemplo, adoram Tekken, a gente sempre joga junto. Porém, se você quiser, tipo, aprender melhor o jogo e blá blá blá, vai ser um pouco complicado. Tekken 8, da primeira pra segunda temporada, teve um patch que mudou a filosofia inteira de design do jogo em si e deixou o jogo muito mais porra louca do que ele era anteriormente. E Tekken já é um bocadinho porra louca, especialmente a partir do 6. E os players odiaram. Eu não comprei esse jogo ainda justamente por causa do quantas pessoas odiaram essa coisa toda. Teoricamente vão mudar bastante as coisas pra terceira temporada, mas saiu um patch recentemente e as pessoas odiaram. E o Harada, que é o diretor de Tekken, saiu de Tekken. Então eu não sei qual que vai ser o futuro desse jogo a esse ponto. Porém, se você tiver interesse em Tekken, Tekken 7 de vez em quando fica em promoção e a galera ainda joga. Tekken 7 tem um bom conteúdo single player, tem bastante coisinha pra fazer, liberar roupinha e tudo mais. Meu Reinhardt era um Gogo Boy. Eu não sei se eu posso botar na tela, mas eu tinha feito um Reinhardt Gogo Boy. E o jogo é legal, eu gosto bastante. Até comprei DLC recentemente pra um jogo tipo morto, mas né. Pra deixar claro, é normal que caso um novo jogo de uma franquia saia e a galera não goste, eles vão voltar pro jogo anterior. Eu tinha falado antes de Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 11 tem mais gente jogando no momento. Só que Mortal Kombat é difícil de você ver quem exatamente tá no online, porque, de novo, é muito conteúdo single player. Então não sei se essa galera tá jogando online, por isso que eu não recomendei. Mas tá aí, se você quiser jogar algum Mortal Kombat anterior, tem o 11. Não joga, é chato. Tô brincando, a galera gosta, é o que eu odeio. Dragon Ball FighterZ. O jogo morreu. Quer dizer, mais ou menos. Ele chegou no fim de sua vida útil, e foi uma vida útil muito longa até. Só que eu não me surpreenderia de maneira alguma se o jogo só voltasse do nada e tivesse uma nova DLC, e com isso trouxesse a galera pra jogar o jogo mais uma vez, porque a gente teve Dragon Ball Daima recentemente. E não tem nenhuma notícia sobre um segundo jogo. A Ark aparentemente tá ocupada fazendo Tokon Souls. Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta tag malucão, onde muita coisa tá acontecendo na tela e você mal sabe o que tá acontecendo. Marvel Tokon Souls vai ser uma vibe parecida, pelo que dá pra entender. Devido a tudo isso, eu não acho impossível o jogo voltar, mas é uma chance pequena, né? Então, sei lá. É um jogo muito divertido, é um jogo
muito bom pra casual um jogo de luta. E tem gente jogando mais ou menos de vez em nunca e tudo mais. Mas é legal, o jogo é legal. Fatal Fury e King of Fighters 15, eu tô mencionando aqui só pra mencionar, eu não joguei nenhum dos dois. King of Fighters 15, pelo que eu entendi, ele meio que já morreu, mas mais ou menos, aí não tem gente jogando, mas blé. Quem jogou gostou, então tá ótimo. E Fatal Fury também, quem jogou gostou, ainda tá no seu ciclo de vida, então vai sair coisa o tempo todo e blá blá blá. Realmente eu posso falar muito deles, eu não joguei, desculpa. 2XKO, não, o jogo não morreu. Pra quem não tá ligado, 2XKO é um jogo de luta gratuito da Riot Games, se ambientando no universo de League of Legends, e a ideia base dele foi tentar ser o jogo de luta mais acessível e simples para casuais possível, pra assim ter muita gente jogando. Obviamente não deu certo, esse é um gênero nicho, e a Riot não colocou nenhum conteúdo single player, então óbvio que ninguém veio jogar essa porra desse jogo, óbvio. Com isso, eles demitiram metade da equipe inteira, o que é uma merda, pau no seu cu, Riot. Porém, a equipe era gigantesca, reduziram pela metade e ainda é gigantesca. Esse jogo não vai morrer agora não. Ainda estão trabalhando nele, ainda estão trazendo personagens novos, ainda estão fazendo atualizações. Então o jogo ainda vai durar um bocado e ele é gratuito, então podem dar uma checada lá. Eu pessoalmente acho o jogo meio esquisito, eu quero tentar aprender e entender como é que ele funciona, mas Riot, por que você fez um jogo 2 contra 2? Esse é tipo um dos estilos mais nichados possíveis pra jogo de luta, porque você fez o seu jogo mega acessível ser um gênero nichado. 1 contra 1 é o clássico, é o básico, é o que você imagina. 3 contra 3 traz esse aspecto mais caótico, mais porra louca, mais intenso e focado em combos. 2 contra 2 é aquele meio termo esquisito, onde o jogo não é nenhum nem outro. Obviamente, jogo 2 contra 2 existe em abundância e tudo mais, mas eu tô falando sério, isso é muito nicho. Não é uma coisa normal, não. Por que esse é o gênero do seu jogo mega acessível? Que esquisito. Enfim, foda-se. Esses são alguns dos jogos populares hoje em dia. Também quero trazer aqui 2 jogos brasileiros de luta. Pocket Bravery, muito bom, com bastante profundidade, bem divertido. Eu joguei muito online nessa porra quando saiu. E o diretor de narrativa é esse N flutuante aqui, que talvez você conheça. E Two Strikes, bem interessante, bem legal, muito essa vibe de footsies, do jeitinho que eu gosto, porque o Baki está nesse jogo. Mas enfim, esse vídeo muito mais longo do que eu imaginava é meio que mais pra eu compartilhar meu amor por esse gênero, mesmo, de novo, não sendo muito bom, e falar pra vocês, venham, entre nesse mundo, entre nesse nicho, esse hobby é legal pra caralho, tu vai adorar, é maneiro, venha, não se importe em perder, você vai ganhar depois, acredite em mim, não se importe em achar o jogo muito difícil, eventualmente tudo vai clicar e ele vai fazer completo sentido na sua cabeça. Mas só um aviso, quando você entra no mundo de jogos de luta, você não sai, eu tô te trazendo pra um vício, desculpa, te amo. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira, vão lá ver minhas lives e meu canal de cortes, elas são divertidas, eu juro, eu te prometo. Além disso, se você for membro lá no meu canal de cortes ou na minha Kik, no caso sub na Kik, você vai ter acesso a um Discord exclusivo, onde conversamos bastante, jogamos RPG, fazemos watch parties de animes e filmes e coisas do estilo, mas em breve, em algum momento agora em abril, eu espero, eu vou organizar um torneiozinho de Guilty Gear Strive. A galera tá mega animada pra isso, e esse pá a gente vai fazer de outros jogos de luta com o passar do tempo. Então se você tiver interesse, vai lá. Até a próxima e até!